Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Pedro Leonardo Rezende, que é presidente da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, Emater. E o tema da nossa entrevista será a inauguração do Centro de Treinamento da Emater. Pedro, prazer enorme ter você aqui no programa. Olá, Divino. Obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade de trazer algumas informações sobre o setor produtivo agropecuário de Goiás e sobre o extensionismo rural e a pesquisa agropecuária que tem sido executada pela Emater. Pedro, falar de extensão rural é algo maravilhoso, porque a extensão ela realmente ela muda a vida das pessoas, ela faz um trabalho sensacional. E falar da Emater, então, que é uma instituição de muitas décadas, é maravilhoso. Só trazendo alguns dados aqui para os nossos ouvintes, a Emater Goiás está presente em 246 municípios, atendendo aos produtores rurais aqui no estado. São 210 atendimentos aos produtores diariamente e 17 mil produtores atendidos anualmente. Pedro, nos fale um pouco mais dessa instituição tão importante. Divino, exatamente. Na verdade, a Emater é uma instituição sexagenária, né? Uma instituição com mais de 60 anos de história e uma história de bons serviços prestados a todo um setor produtivo, devido às várias contribuições que a Emater teve num trabalho de extensionismo e de pesquisa agropecuária e que ajudaram a consolidar, né, o estado de Goiás como um dos estados mais desenvolvidos no cenário agropecuário do país e do mundo, né? Na verdade, várias tecnologias que foram importantes para toda essa revolução agropecuária vivenciada no país, teve a participação efetiva da Emater em algum momento. E aqui eu cito algumas tecnologias, como, por exemplo, o plantio direto, também a correção dos solos do cerrado. Todas essas tecnologias foram frutos de pesquisas onde a Emater teve a participação efetiva e que ajudaram a consolidar, né, o centro-oeste do país e principalmente o estado de Goiás como esse expoente mundial, né, na produção de alimentos. Essa história da Emater viveu esses dias de glória que até hoje são lembrados, mas também a Emater viveu épocas difíceis, né? A gente passou por uma série de adversidades, Divino. A Emater chegou, inclusive, a ser extinta. Então, a nossa missão, que nos foi delegada pelo governador Ronaldo Caiado, é que a gente pudesse propor um plano de recuperação dessa instituição, de reconstrução. E é isso que a gente tem buscado. A gente tem buscado propor um novo extensionismo, um extensionismo rural inclusivo, que busca oportunizar todos aqueles que desejam produzir e prosperar, terem acesso às políticas públicas necessárias ao desenvolvimento das suas atividades. Ô Pedro, eu queria justamente chegar nesse ponto. A Emater ela já passou por altos e baixos, né? E às vezes até mais baixos do que altos. Hoje, a instituição ela está firme, ela está consolidada? Com toda certeza, Divina. A gente tem buscado essa reconstrução da Emater, buscando dois eixos estruturantes. O primeiro eixo diz respeito à parte estrutural, a recuperação das nossas unidades locais. Vários prédios da Emater se encontram em estado de estado precário, né? Então, nesse eixo estruturante, a gente tem buscado a reconstrução dessas unidades locais, também a construção aqui em Goiânia do complexo de inovação rural, que inclui a nova sede administrativa, mais 5 laboratórios de pesquisa, uma agroindústria em escala didática, né, para a realização de treinamentos, além do Centro de Treinamento e Capacitação, que é uma estrutura dedicada à realização de cursos e qualificações voltadas aos produtores da agricultura familiar, aos técnicos extensionistas do setor público e privado. Então, a nossa missão é essa, é consolidar e devolver à Emater
o protagonismo que ela já teve um dia no desenvolvimento rural de Goiás e que durante um período ela foi esquecida devido a uma série de interesses e adversidades que proporcionaram à Emater uma situação de total inércia. A gente tem buscado um segundo eixo de reestruturação que diz respeito à recomposição do nosso quadro de servidores. A gente já tem uma contratação autorizada pelo nosso governador, então a nossa expectativa é que a gente possa agregar junto aos servidores já existentes, né, mais um efetivo de servidores, de agrônomos, de veterinários, de zootecnistas, que vão trabalhar efetivamente na execução das políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Então, nessa proposta de reconstrução da Emater, a gente trabalha sobre essas duas perspectivas: a parte estrutural das obras e das edificações e a parte de recomposição do quadro de servidores. Bom, eu imagino que você já tenha falado com o governador a respeito dessa necessidade de recomposição desse quadro. Qual foi o posicionamento dele? Divino, na verdade, desde o início da nossa gestão, a gente já fez esse mapeamento do que seria necessário para que a Emater pudesse recompor essa capacidade operativa, essa presença junto aos produtores rurais. O governador, assim que teve conhecimento da situação e da necessidade dessa recomposição, ele imediatamente nos autorizou, mediante um projeto de lei que foi sancionado pelo governador, que autoriza a Emater a contratar novos extensionistas. Esse projeto ele já está adiantado, a gente tem a expectativa de publicar um edital já no mês que vem, para que a gente possa recuperar essa capacidade operativa e potencializar todas as atividades que já vêm sendo muito bem realizadas pelos extensionistas rurais da Emater. E aqui eu queria dar o exemplo apenas do crédito rural. O crédito rural é uma política pública essencial ao desenvolvimento da agricultura familiar. E apenas no ano passado, Divino, a Emater realizou mais de 1.300 projetos que permitiram a captação de mais de 200 milhões de reais em crédito rural para a agricultura familiar. Então, isso é resultado do trabalho dos extensionistas. A nossa expectativa é que a gente possa ainda mais potencializar essas ações com a contratação de um novo quadro que possa compor com esse quadro de servidores já existente. Pedro, Goiás deve registrar um aumento de 21,4% na safra de grãos 2021-22 e deve saltar aí para a terceira posição no ranking entre os principais produtores de grãos do país. Eu gostaria de ouvir o seu posicionamento, a sua opinião a respeito. Divino, o estado de Goiás ele cada vez mais tem se consolidado como um dos principais players, né, do mercado de commodities, do mercado de grãos. E isso é reflexo de uma série de investimentos que têm sido feitos em tecnologia, né? O setor produtivo de grãos do estado de Goiás é o setor que mais investe em tecnologia. E o que é importante a gente ter a compreensão que mesmo diante de um período de uma série de adversidades frente a uma pandemia que impactou todos os setores da economia, o agronegócio, de maneira geral, foi um dos poucos setores que tiveram resultados extremamente positivos, mesmo diante de um cenário adverso proporcionado por uma pandemia. A gente vê aí alguns indicadores, por exemplo, o saldo da balança comercial, que tem batido sucessivos recordes, né? E o último indicador mostra um superávit de mais de 800 milhões de reais. E isso se deve principalmente à atividade agrícola, à exportação do complexo soja e de outros derivados da agricultura goiana e que contribuíram, né, para a materialização desses resultados que tem consolidado o estado de Goiás como o principal player do mercado agrícola do país, né? Outros indicadores, como, por exemplo, o mercado de empregos, e aqui é importante a gente ter essa análise nesse período de pandemia.
durante todo o período de pandemia, todos os setores da economia, eles demitiram mais do que contrataram. E, ao contrário disso, o setor agropecuário, o agronegócio, ele contratou mais do que demitiu, né? Tendo um resultado positivo no saldo de empregos. Né? Isso é um resultado extremamente importante, que mostra a pujança do agronegócio, que mostra o compromisso do produtor rural, do agropecuarista, do agricultor, em promover as suas ações de forma a buscar sempre os resultados positivos para o nosso estado e para o nosso país de maneira geral. Só para o nosso ouvinte ter uma noção, a Agropecuária Goiana criou 6.400 novas vagas formais de trabalho no ano de 2021. Número incrível, né, Pedro? Exatamente. Isso demonstra, né, a pujança de um setor que investe cada vez mais em tecnologia, em capacitação, e que tem uma demanda cada vez mais crescente por mão de obra qualificada. Então, também é importante que todos aqueles que têm interesse em adentrar nessa atividade, que eles se capacitem, que se qualifiquem, que busquem as instituições de qualificação nesse setor, porque é o setor que mais emprega no país, e a perspectiva é extremamente positiva de cada vez mais expandir a atividade, cada vez mais contratar pessoas que estejam preparadas para adentrar nesse mercado. Agora, Pedro, um setor que vira e mexe está sofrendo com muitas dificuldades é o setor do leite. E a Emater ela tem buscado ajudar esse setor aí em diversas regiões do estado, né? Divino, você definiu com muita propriedade. Na verdade, a cadeia produtiva do leite, e aqui quando a gente fala de produtor da agricultura familiar, talvez a cadeia produtiva do leite ela seja a principal cadeia produtiva da agricultura familiar de Goiás. E esse setor tem encontrado uma série de adversidades. E se a gente for pensar, por exemplo, o principal insumo, ele está relacionado à nutrição desses animais. E aí, se a gente for pensar que o ingrediente que mais vai impactar nesse custo é o milho, isso tem quase que inviabilizado, né, a atividade diante dos custos exorbitantes dos insumos, né? E o que a gente precisa, enquanto instituição de pesquisa, Divino, é desenvolver tecnologias que possam favorecer a utilização de fontes alternativas a esses insumos. Por exemplo, o milho é uma fonte energética na dieta de vacas leiteiras. A gente tem que buscar fontes alternativas diante de preços exorbitantes que têm sido praticados com relação a esses insumos. Mas isso é só a título de exemplo. A gente precisa cada vez mais buscar tecnologia, buscar dentro da atividade leiteira as práticas de inovação que possam reduzir os custos da atividade leiteira. Tem inviabilizado a atividade são os custos dos insumos, os custos de produção, e ao mesmo tempo em que a gente não consegue visualizar preços promissores, né? O produtor cada vez mais ele se depara com preços no mercado final que desfavorecem ali a atividade leiteira. Então, enquanto Emater, enquanto instituição de pesquisa e extensão, a gente tem buscado alternativas de tecnologias que possam intensificar o sistema de produção de leite, possa intensificar a utilização de fontes alternativas, por exemplo, de energia, né? A energia é um insumo que impacta grandemente os custos de produção na pecuária leiteira. Então, por exemplo, o uso de alternativas de fontes sustentáveis de energia, por exemplo, energia solar, tudo são exemplos, Divino, de tecnologias que podem ser utilizadas no sistema de produção de leite que vão reduzir esses custos. Então, é isso que a gente precisa incentivar. E também políticas públicas de apoio a crédito, de forma que o produtor possa acessar linhas de crédito diferenciadas, que ele possa fazer os investimentos necessários na atividade de leite, buscando sempre, como resultado final, a melhoria da renda. Bom, mas nós temos duas coisas aí que, além dos custos, elas poderiam impactar muito mais. Uma delas é a questão do manejo, que precisa de ser melhorado e aperfeiçoado, e outra é genética, animais que possam produzir muito mais. Como que a Emater tem trabalhado essas duas vertentes aí, manejo e investimento em genética?
Divino, é extremamente interessante essa sua observação, porque o que a gente tem vivenciado, e isso é perspectível para nós aqui, enquanto setor público agrícola, é que o rebanho bovino de leite e o rebanho bovino, de maneira geral, no estado de Goiás, tem passado por um processo de pioramento genético. Isso é evidenciado nos resultados. O estado de Goiás, que já foi segundo maior produtor de leite do Brasil, hoje oscila entre oitavo, décimo primeiro. Então, alguma coisa aconteceu nesse percurso. E eu atribuo um dos fatores esse processo de pioramento genético dos rebanhos bovinos do estado de Goiás. Então, diante disso, a gente está instituindo na Emater, Divino, o Programa de Melhoramento Genético Bovino do Estado de Goiás, que busca exatamente isso, o desenvolvimento de programas de melhoramento que possam buscar animais mais adaptados às realidades produtivas de Goiás, animais mais produtivos nas condições edafoclimáticas do Estado de Goiás, propondo uma maneira de buscarmos reverter esse processo de pioramento genético dos rebanhos bovinos do estado de Goiás. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Pedro, o que é esse centro? Divino, na verdade, o Centro de Treinamento e Capacitação da Emater é uma estrutura dedicada à realização de treinamentos e de eventos que possam trazer qualificação aos produtores da agricultura familiar, aos extensionistas rurais do setor público, também os técnicos da iniciativa privada que desejarem aqui realizar eventos de capacitação. É uma estrutura com alojamento. A gente tem aqui 32 apartamentos, cada um com 3 leitos, então com uma capacidade de hospedagem de 96 pessoas. Então a ideia é que os produtores ou os técnicos que forem fazer os seus treinamentos, os seus cursos aqui no centro de treinamento, eles possam também pernoitar aqui durante toda a realização do treinamento. É uma estrutura com uma biblioteca, Divino, com mais de 20 mil volumes. É uma biblioteca que, dentro do tema do agronegócio, é uma das maiores do Brasil. É um acervo com mais de 60 anos de materiais científicos que estão à disposição dos produtores, dos técnicos agrícolas. Dentro dessa estrutura, a gente também tem um espaço de refeitório, um espaço de lanchonete adequado ali à realização de todas as alimentações durante o treinamento. A gente tem aqui nessa estrutura também, Divino, que está sendo inaugurada nessa quinta-feira pelo nosso governador Ronaldo Caiado, um auditório com mais de 180 assentos, onde a gente poderá realizar, junto aos parceiros, eventos direcionados à agricultura familiar. A nossa expectativa, Divino, é que a gente possa realizar ações de qualificação dos produtores. O produtor rural da agricultura familiar precisa de qualificação, precisa de informação, ele precisa de conhecimento para que ele possa desenvolver as suas atividades. Muitas vezes o produtor rural da agricultura familiar ele não se desenvolve porque ele não tem o mesmo acesso a informações que os grandes produtores têm. O produtor da agricultura familiar nem sempre ele consegue pagar por uma assessoria privada, ele não consegue matricular-se num curso de uma instituição acadêmica. Então, aqui, essa estrutura tem esse objetivo. Nós vamos inaugurar na quinta-feira, já com a realização de cursos, e a gente pretende fazer uma extensa programação que vai estar sempre disponibilizando cursos que serão divulgados amplamente em nossas mídias. Nossa expectativa é que seja uma estrutura que esteja a serviço da agricultura familiar de Goiás. Bom, haverá também assinatura de protocolo de intenções entre a Emater e SEAPA, Banco do Brasil, Senar Goiás. Me fale um pouco a respeito desses protocolos de intenções. Exatamente, Divino. Na verdade, por exemplo, o Banco do Brasil é um parceiro histórico da Emater. A Emater tem cada vez mais se caracterizado como o principal agente bancário
da agricultura familiar. Então, nós vamos celebrar aqui uma linha de crédito diferenciada que está sendo elaborada pelo Banco do Brasil, direcionada aos produtores da cadeia produtiva da mandioca que desejarem realizar os investimentos e também o custeio agrícola na atividade produtiva de mandioca. Uma das alternativas é a comercialização dessa mandioca nos programas de fabricação de cerveja, da Cerveja Esmera. Então, nós também vamos assinar um protocolo de intenção com a Ambev. A Ambev está realizando um aporte financeiro no programa de melhoramento genético de mandioca da Emater, com mais de R$300 mil que serão investidos pela Ambev, pela iniciativa privada, na pesquisa de mandioca, desenvolvendo materiais adaptados aos produtores da agricultura familiar. Temos um protocolo de intenção a ser assinado com o Senar Goiás. O Senar também é uma instituição parceira da Emater. A Emater está sempre de braços dados com o sistema FAEG-Senar na execução dessas qualificações e na assistência técnica dos produtores. Então, a nossa expectativa é que a gente possa celebrar todas as parcerias que estão sendo formalizadas com os parceiros da agricultura familiar de Goiás, agora na quinta-feira, aqui no Centro de Inovação Rural da Emater. Vira e mexe, eu tenho entrevistado o pessoal do Senar Goiás aqui. E uma das maiores dificuldades hoje enfrentadas por todo mundo é conseguir funcionário para trabalhar na fazenda, é conseguir mão de obra qualificada e até mesmo fazer com que os produtores rurais, principalmente os pequenos e médios, que eles possam se qualificar cada vez mais. O que a Emater pretende fazer junto ao Senar para que esse problema seja resolvido e nós possamos ter uma mão de obra mais qualificada no campo? Você tem toda a razão, Divino. E aqui eu acho que a gente discorreu aqui amplamente sobre as oportunidades de trabalho que o agronegócio tem proporcionado ao setor. O que falta muitas vezes é as credenciais de qualificação daquele profissional que deseja ser inserido nesse mercado de trabalho. Então, diante disso, a Emater, juntamente com o Senar Goiás, está realizando uma extensa programação de qualificações e de cursos voltados à capacitação de todos aqueles que desejam inserir nesse mercado de trabalho. E se a gente pensar que a demanda é cada vez crescente, cada vez mais o setor está ávido por por uma nova capacidade operativa, por novos trabalhadores, a gente tem buscado as qualificações dentro das demandas que o próprio setor tem nos apresentado. Por exemplo, a operação de máquinas agrícolas é uma área que é um gargalo dentro do setor. O setor tem dificuldade de encontrar pessoas qualificadas para operar esses maquinários. E aí, se a gente for pensar que a gente está falando aqui de um maquinário, muitas vezes, com valores exorbitantes, né? Valores de R$3 milhões ou mais. Então, a pessoa, para operar um tipo de maquinário desse, tem que ter as credenciais necessárias. Então, a Emater Goiás, junto com o Senar Goiás, estamos de braços dados aí nessa missão de qualificar essas pessoas e inserir esse profissional no mercado de trabalho. Pedro, você tem uma missão gigantesca, uma missão hercúlea, de fazer com que o nosso agronegócio cada vez mais cresça. Eu acredito que você está à frente de uma das mais importantes instituições do Estado, que é a Emater. Eu falo isso pelo histórico da Emater. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando, parabéns por estar vivendo esse momento tão esplendoroso do agronegócio e também da Emater. Muito obrigado por ceder o seu tempo para os nossos ouvintes. Estamos sempre à disposição sua, da Emater, e parabéns por esse trabalho realizado. Obrigado, Divino, mais uma vez pela oportunidade. Nós nos colocamos aqui à disposição para novas informações. A gente cumprimenta a todos os extensionistas da Emater que contribuíram para essa história gigante dessa instituição e todos os produtores rurais que são produtores aguerridos, imbuídos nessa missão de consolidar o estado de Goiás como um estado promissor e desenvolvido no cenário rural do país. Muito obrigado, um abraço a todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.